Olá, meu nome é Arthur de Miranda Neto. Muito obrigado pelo seu interesse no trabalho, que tem o título de O Gradiente de Custo da Construção, e dentro desse contexto, como a comoditização diferencial regula o empreendedorismo e a avaliação de empresas. E quando falamos de avaliação de empresas, é importante tratar a questão de risco. Então, um prêmio de risco decomposto por camadas para a firma pós-inteligência artificial. O título é técnico, mas a tese é ampla. Então, vamos começar pela pergunta óbvia: do que trata este trabalho? Bom, a pergunta de fundo, ela está de fato em todo lugar desde o fim de 2022. Para iniciar, vamos considerar duas perguntas. A primeira delas, cada um de nós deve fazer a si mesmo, como uma reflexão. Vamos lá. A inteligência artificial pode ser considerada como uma tecnologia de propósito geral? Você já sente falta desse recurso no seu dia a dia? Assim como, por exemplo, sentiríamos falta do acesso à internet? A segunda pergunta, ela é mais diretamente ligada ao trabalho aqui proposto. A inteligência artificial está transformando conhecimento, expertise, trabalho intelectual em commodity? O que eu proponho é que essa pergunta, do jeito que ela costuma ser feita, não tem resposta. Isso porque a unidade de análise pode estar equivocada. Comoditização não é uma propriedade direta da inteligência artificial como um bloco único. É, na verdade, uma propriedade de camadas distintas da própria produção de conhecimento. E essas camadas, segundo a proposta, podem se mover em velocidades diferentes. E o ponto crucial, frequentemente, em direções opostas. Algumas vão se comoditizar mais rápido, outras fazem o caminho inverso e ficam mais valiosas justamente porque estão virando commodity, ou seja, porque outras, né? Então, perguntar: a inteligência artificial está comoditizando o conhecimento? Seria como perguntar se a maré está subindo ou descendo, sem dizer em que ponto da praia você está. Ok, então, para quem esse trabalho foi escrito? Porque não é um paper só para economistas. Bom, e de propósito não foi escrito apenas para economistas. Eu escrevi tendo em mente pessoas envolvidas e comprometidas com o empreendedorismo. E aqui não se trata só do empreendedor que está criando uma nova empresa. O intraempreendedor é fundamental também. Então, se você ocupa qualquer desses papéis de empreendedor ou intraempreendedor, se você está numa empresa, numa universidade ou no local de trabalho onde você auxilia e cria coisas, essa discussão é para você. Por quê? Porque empreender não é uma tarefa fácil. O empreendedor enfrenta questões complexas ao longo da trajetória e normalmente estamos falando de uma trajetória longa e de muita dedicação. E dentro dela há também um ecossistema envolvido, várias outras pessoas igualmente comprometidas. E esse comprometimento gera impactos diretos na vida delas. Diferentes tipos de leitores, então, foram incluídos, mas isso é apenas um facilitador.
todos os atores envolvidos em empreendedorismo, e com muito respeito eu falo isso, precisam de uma maneira séria considerar os elementos dessa proposta. Então, do investidor que precisa precificar uma empresa, ao fundador decidindo o que construir e como fazer a captação de recursos e considerando a série de elementos, né, que essa tarefa exige, ao regulador, aqueles que se preocupam, por exemplo, em regular uma determinada tecnologia, ao professor que precisa repensar a sua área para criar um ambiente mais favorável para a próxima geração, ao recém-formado que tenta entender por que o emprego de entrada mudou. Então, o framework que acompanha esse artigo, esse paper, ele tem por objetivo auxiliar na análise, sobretudo porque nós estamos diante de um cenário mais dinâmico. Então, o fato desse framework ter sido pensado e dentro dele a gente tem uma série de variáveis manipuláveis é justamente para favorecer a criação de cenários e assim gerar novas questões. A palavra commodity, ela é usada de uma forma muito solta aqui, né? Então, a rigor, o que é uma commodity? E isso importa muito. Na tradição econômica, uma commodity tem 4 critérios. Então, produtores substituíveis entre si, compradores indiferentes a quem produziu, preço como eixo dominante de competição e custo marginal aproximadamente constante. No mundo digital, por vezes, custo perto de zero. E aí, fácil. Basta lembrarmos dos nossos smartphones e aquele conjunto de aplicativos que nós usamos, entre aspas, sem pagar nada. Bom, quando mantemos essa definição, e aí, importante, a gente pode perceber que 3 frases que tratamos como sinônimas são, na verdade, 3 coisas diferentes. Então, voltando para a IA agora, vamos olhar para essas frases. Os modelos estão virando commodity. Modelos é aquele dispositivo em que uma inteligência artificial é treinada, então se obtém um modelo e a partir desse modelo podemos fazer inferência. Então, os modelos estão virando commodity. As capacidades cognitivas estão sendo comoditizadas. O trabalho humano está sendo substituído. Bom, as 3 têm valores de verdade independentes. Isso significa que uma pode ser verdadeira em conjunto com as outras sendo falsas, por exemplo, ou ainda em qualquer outra combinação possível. Então o problema é que misturá-las é, eu acho, a origem de boa parte da confusão. Bom, vamos lá. De fato, então a proposta é que a partir de um framework, a partir de 7 camadas, quem sabe poderemos obter respostas nesse sentido. Vamos, então, percorrê-las. No slide, podemos perceber que são 7 as camadas. Apesar de que nessa tela estamos vendo apenas 6, e há uma razão para isso. E elas são mais ou menos expostas ao processo de comoditização, conforme representado nas cores. A camada 1
Por exemplo, ela representa a infraestrutura, então, nesse caso, computação, dados, treinamento de modelos. E mesmo no slide dá para a gente perceber. E já é interessante porque tem um sinal divergente dentro dela, na verdade. O custo de inferência despenca, mas o custo cumulativo para treinar os modelos na fronteira, ele sobe. Então, duas dinâmicas opostas na mesma categoria. A camada 2 são os modelos fundacionais. Neste caso, comoditização parcial e inclusive pode ser contestada. É onde os laboratórios de fronteira têm razão. A camada 3 é o acesso à capacidade. Recursos atualmente estão acessíveis por meio de APIs. Podemos construir coisas a partir de acesso a APIs. Interfaces, cadeias de agentes. Então, nesse caso, sofre forte impacto e está em rápida comoditização. A camada 4 é basicamente codificação e prototipagem. Coisas, por exemplo, do cotidiano de um desenvolvedor, como gerar código. E também indo para outros atores e áreas, uma revisão de literatura e bibliográfica, a tradução para um outro idioma de um texto. Então, como todos nós sabemos e porque temos testado bastante tudo isso, também sofre rápida comoditização. E é onde a economia aplicada tem bastante razão. A camada 5 é a hipótese e julgamento. Então, é onde ficam as tarefas de escolher um problema, enquadrá-lo, ter gosto sobre a incerteza. Então, aqui, quando há essas questões de julgamento, hipóteses, a comoditização é fraca. Muitas vezes, anticomoditizante. A camada 6 é a ancoragem institucional, a força de uma marca, acreditação, certificação, confiança regulatória, anticomoditizante por estrutura. E a 7ª fica numa categoria à parte. Ela trata do regime transfronteiriço de conhecimento e que eu chamo e representamos a partir de uma variável K7. Na verdade, um modulador das outras 6, mas voltaremos nela. Ok, o título, o gradiente de custo da construção, de onde ele vem? O ciclo do empreendedorismo, construir, medir, aprender, ele continua válido como esqueleto. O que mudou foi o gradiente de custo entre as estações. Vamos pensar um pouco. Antes de 2022, construir, medir e aprender custavam mais ou menos a mesma ordem de grandeza, um gradiente plano. Depois de 2022, o custo de construir caiu 1 ou 2 ordens de magnitude para uma classe enorme de produtos, sobretudo digitais. Então, medir, aprender, continuam custando o que custavam. Só que apareceu uma nova estação, bem no começo do ciclo, antes de construir, como demonstra o slide, no lado direito. É o que estou chamando de pré-investigação. Investigar a realidade competitiva ou as oportunidades de forma automatizada, antes mesmo de escrever uma linha de código ou investir.
Então, isso muda a velha receita, como construir rápido, lançar, deixar o mercado ensinar? Construir primeiro ainda é o movimento certo? Aquela heurística foi calibrada para o gradiente plano. Se construir ficou mais acessível, mas medir e aprender continuam caros, talvez construir primeiro não seja mais um movimento ótimo. E é por isso que proponho uma evolução do MVP, o famoso e ainda importante produto mínimo viável, para o que estou chamando agora de MVH, que seria e é a hipótese mínima viável. E bom, para que fique registrado, a lógica aqui não é, obviamente, refutar o MVP e tirá-lo do centro. Ele continua com a sua importância, mas talvez compartilhando o eixo central já com esse novo modelo de hipótese mínima viável. Então, a hipótese mínima viável, ela é texto, não é artefato. É um protocolo de falsificação explícita. O que precisaria ser verdade e como eu saberia que é falso. É desacoplada de qualquer protótipo único. O protótipo, nesse caso, ele vira um teste entre vários. E criticamente exige, e isso é importante dizer, pelo menos uma forma de evidência humana antes de qualquer compromisso sério de capital. Porque na hipótese mínima viável, nós estamos interagindo com o computador, ou seja, com a inteligência artificial. Entenderemos mais. Então, o ciclo deixa de ser construir, medir, aprender e passa, nessa proposta, a ser hipotetizar, testar, revisar. E o que torna essa reorganização possível é uma mudança nas fontes de informação. Pensem comigo. Vamos considerar o seguinte. Muito do que em 2008 era tácito, hoje, em 2026, está público e coletável. As vagas de emprego revelam quais tecnologias uma empresa usa e quais são as suas prioridades. Avaliações em sites como G2, Capterra, Trustpilot documentam frustrações concretas com as soluções atuais. Fóruns dedicados a cada profissão agregam dores já articuladas pelos usuários. Bom, isso é como resolver as questões. Transcrições de podcasts tão usuais hoje revelam as prioridades dos executivos. Comunicados a acionistas indicam a direção de investimentos e as ações de inovação. Mais para o lado acadêmico, papers publicados pela comunidade científica mundial explicam problemas complexos e, por vezes, como podem ser resolvidos, ou, ao menos, o caminho que estão percorrendo para a solução. Poxa, pesquisa e desenvolvimento está no centro das vantagens competitivas. E é esse material que alimenta a proposta de pré-investigação automatizada. Mas vale mais uma reflexão. Nem tudo é coletável. Aquela dimensão emocional, o que permanece tácito, escapa do que chamamos de scraping.
que é uma raspagem na internet. E é por isso que a evidência humana vai continuar indispensável. Mas há um risco oculto, neste caso, na pré-investigação? Validar demais no computador e nunca conversar com pessoas vai dar certo? Bom, com certeza há um risco e eu dou um nome para isso. Sobrevalidação sintética. Em 2008, o erro recorrente era construir sem validar. E o Customer Development foi a resposta a isso. Bom, em 2026, o erro inverso aparece. A equipe gera 10 relatórios de pesquisa sintética, personas, simulações e nunca confronta o usuário real. Daí, como apresentado, 3 disciplinas. Ao menos uma evidência humana antes de comprometer capital. Documentar com quais dados as personas sintéticas foram calibradas. E declarar de antemão quando o sintético é insuficiente. Quando você precisa, nesse caso, metodologicamente, ir à rua. O famoso Get Out of the Building do professor Steve Blank. Vamos agora caminhando para mais uma das propostas do trabalho. O modelo clássico tem um vale, eu proponho 2. Do que estamos falando? Quando a gente fala de empreendedorismo, de startup, sempre lembramos do vale da morte, aquele momento de maior risco. Só que o modelo clássico apresenta um único vale. E aqui no trabalho eu estou propondo 2. E o que muda com 2 vales? Vamos lá, vamos olhar para esse slide primeiro e tirar alguns insights. Vamos olhar para a figura do gráfico. Aqui é uma representação do gráfico da Gartner. Olhando para as linhas que estão presentes, a gente tem a linha azul que representa o modelo clássico, a linha vermelha que é a proposição nova, com 2 vales e eles são indicados ali. O novo vale chama vale da comoditização. Mas um detalhe interessante que vale reparar é que, de maneira proposital, a linha vermelha está mais à esquerda, porque justamente a base do gráfico é o tempo. E quando utilizamos inteligência artificial, fazemos mais rápido, por causa de uma série de recursos que permitem esse tipo de situação. Então, de propósito, o primeiro vale, ele acontece antes do modelo tradicional. Isso é o que se pretendeu demonstrar nessa comparação das linhas vermelha e azul. Então vamos para o ponto central. O modelo clássico, o Gartner Hype Cycle, e também o Vale da Morte do Venture Capital, tem um único vale. De fato, um período inicial em que a empresa queima capital antes de ter tração que se pague e que costuma, de uma certa maneira, ser resolvido, por exemplo, por uma rodada série A de investimentos. O que eu estou propondo é que nas condições pós-IA, pós-inteligência artificial, a firma não enfrenta um vale, mas 2. Então, depois da primeira recuperação, vem uma falsa retomada. E então, um segundo vale, que tipicamente pode aparecer entre os meses 24 e 36. Mas por que um novo vale? Bom, é em função do que estamos de fato aqui discutindo.
os concorrentes eles vão avançar para tentar fechar essa distância usando a inteligência artificial. No momento em que criamos algo, começamos a compartilhar sobre ele, a própria validação das provas de conceito, que vão envolver lá o famoso MVP, a própria publicação de resultados, a exposição de modo geral, podem fazer com que os concorrentes percebam uma possibilidade. E aqui vale uma reflexão interessante, porque falamos agora há pouco das camadas. Um dos maiores desafios, quando falamos de negócios, é o julgamento, é a criação, é você perceber uma oportunidade. No entanto, a execução, ou seja, o building, hoje, ele pode ser feito em grande parte dos casos com o auxílio da IA. Ora, se a oportunidade, o julgamento já foi realizado, agora é a construção, onde a comoditização ela tem um peso grande. Então, aquilo que você construiu, por exemplo, na camada 4, comoditiza nas mãos dos concorrentes e a margem despenca. E isso tem, obviamente, reflexo para vários atores do ecossistema de empreendedorismo. Então, mesmo que as receitas, os recursos, voltem a subir nos anos 4 e 5, o cenário será com margens menores do que o modelo de vale único faria prever, porque teremos concorrentes. E por que esse segundo vale pesa tanto no risco? Ora, a análise de risco é a base do empreendedorismo. Por duas vias, então. Para o fundador, a estratégia de capital precisa incluir uma nova reserva e explícita para o segundo vale, o vale da comoditização. O manual clássico de vale único não prevê isso. Para quem avalia a empresa, o segundo vale entra como uma correção, um valor terminal, aqui os investidores. A perpetuidade de Gordon, que supõe crescimento estável para sempre, passa a ser condicional à fase do ciclo, com um fator aí de arrasto que merece ser aplicado quando a exposição à camada 4 é alta. E que é, no caso, né, uma das camadas, a 4, das mais propensas à comoditização. Mas, obviamente, isso não vai se limitar apenas a essa camada. Cada uma delas precisa ser bem pensada. Então, o próprio custo de capital, o conhecido custo médio ponderado de capital, o WACC, WACC, deixa de ser único. Ele também depende da fase. Então, em resumo, o risco deixa de ser um número fixo e passa a ter uma forma no tempo. E aí, com um segundo vale que o modelo antigo simplesmente não enxerga. E vale dizer que isso já tem respaldo. Já em 2016, o professor Damodaran defendia que a taxa de desconto não precisava ser constante ao longo do tempo num fluxo de caixa descontado. É exatamente a ideia de um WACC condicional à fase. Ok, vamos agora para a avaliação de empresas, pois o que discutimos até agora gera implicações diretas, temos percebido isso. Vamos começar pelo conhecido desconto de pessoa-chave, que é clássico.
Bom, visto que a comoditização está entrando na substituição da capacidade intelectual, então, de fato, estamos tratando de pessoas, do trabalho delas. Na avaliação clássica, temos visto, e aqui novamente a referência incontornável ao professor Damodaran, quando o valor de uma empresa depende muito de uma pessoa, aplica-se o desconto de pessoa-chave. Então, na forma canônica do professor Damodaran, é um número único, escalar, tipicamente entre 10% e 25%, e vai ser aplicado a critério do avaliador. A suposição implícita é que o trabalho técnico ao redor daquela pessoa é substituível pelos canais normais de contratação. Então, continua precificado como trabalho. Mas isso era razoável até por volta de 2022. Depois disso, em várias camadas que apresentamos, o trabalho técnico passou a ser precificado como insumo de serviço. Você compra uma capacidade técnica por meio de uso de uma API, por exemplo, e não contrata uma pessoa ou uma equipe. Aí, o escalar do método tradicional perde a capacidade de capturar o fenômeno. Então, é evidente que o escalar único já não captura o fenômeno. E aí, o que é proposto no lugar? Nesse caso, precisamos trocar o escalar por um vetor de exposições com sinal. Em vez de um número, um perfil positivo, por exemplo, onde a camada é anticomoditizante, negativo, onde está comoditizando. O resultado mais provocativo é que o desconto pode ficar negativo. Nesse caso, ele vira um prêmio, mesmo quando a pessoa-chave continua sendo uma criadora de valor competente. E aqui merece fazer uma distinção importante. Em diálogo direto com o professor Damodaran, no método que ele chama, em português, de narrativa e números. O próprio professor Damodaran, por exemplo, no trabalho The Difference Makers, de 2023, já admite que o sinal pode ser negativo. Num caso específico, quando a pessoa virou, entre aspas, nas palavras do professor Damodaran, destruidora de valor. E a saída dessa pessoa da empresa cria uma situação melhor ou favorável para a própria empresa. Atenção! Nesse caso, nós estamos tratando de um mecanismo interno à pessoa. Repito, interno. O que eu identifico na proposta é uma segunda rota, categoricamente diferente. Aqui o mecanismo é externo. Atenção, externo à pessoa. E por quê? Porque os preços dos fatores ao redor dessa pessoa mudaram. A pessoa continua sendo excelente. O que mudou foi o que o trabalho... o que mudou foi que o trabalho técnico que cercava essa pessoa
virou uma commodity. O escalar presente no método tradicional não vê isso. O vetor vê. Bom, e novamente, que fique claro, a ideia não é substituir a proposta do professor Damodaran, a lógica aqui é generalizar. Então, acrescento ao método do professor, narrativa e números, um prêmio de risco específico, decomposto por camadas, dentro do framework. E o caso clássico do professor Damodaran vira um caso particular do vetor. Somando isso à correção do segundo vale da morte que mencionamos, então você passa a ter o risco em duas dimensões agora. Ao longo das camadas, pelo vetor, e ao longo do tempo, pelo duplo vale. Você pode verificar isso lá no trabalho, em um dos apêndices. É um convite, faça isso. Então, a questão importante, trocar engenheiros por IA é ganho puro? Não é, e faço questão de complicar a história. Existe um insumo que é chamado de orquestrador. É uma pessoa, é uma nova profissão. Creio, na minha opinião, que se trata de uma nova engenharia, uma capacidade. É alguém que coordena, valida, integra o que a inteligência artificial produz. Dados de 2024 e 2025 apontam para cerca de um orquestrador contra 10 engenheiros. E é claro que depende do segmento, ok? E cerca de 9 meses aproximadamente de calibração antes da primeira substituição. Substituição dos engenheiros do quadro de funcionários. Eu estou falando sobre isso. Um ponto que merece destaque e, novamente, é um convite para a revisão crítica do trabalho. As simulações realizadas mediante aos parâmetros apresentados mostra uma coisa interessante, que para uma equipe entre 5 e 10 engenheiros, a migração para a substituição por orquestrador mais IA, que é um conjunto, é o que nós chamamos de líquido negativa, independentemente do país. Então, ou seja, empresas pequenas, reguladas, como por exemplo, medicina, talvez direito, engenharia, empresas certificadas, educação, etc. Para elas, a política racional não é substituir. Aí seria usar a inteligência artificial como multiplicador de produtividade na equipe mesmo, que já existe. Bom, isso, novamente, depende da atividade da empresa e das funções desempenhadas pelos engenheiros. Vamos caminhar agora, então, seguindo para outra proposição, contribuição do trabalho, e que se alinha à questão transfronteiriça e aos impactos, por exemplo, de fusões e aquisições, conhecido como M&A, Merge and Acquisition, e que também introduz ao mesmo tempo a camada 7, que nós deixamos para tratar depois. Vamos lá. Uma mesma empresa com a mesma equipe vale valores diferentes dependendo de quem compra. Então, vamos lá. Um comprador brasileiro, empresa brasileira, adquirindo alvo brasileiro, empresa brasileira. Prêmio de inversão de aproximadamente 3%. Um comprador francês, empresa francesa, adquirindo alvo francês, empresa francesa,
5%. Contudo, um adquirente, uma empresa americana, comprando um alvo no Brasil ou na França, cerca de 10%. E por quê? Porque ele pode, por exemplo, decidir dissolver a equipe local e reproduzir a função sobre a própria base de custo existente. E aqui ainda a gente inclui o que atualmente está acontecendo em muitos casos, que é a substituição por inteligência artificial. Então, para um consultor de M&A, que é o assunto, que, por exemplo, esteja vendo deals, negócios transfronteiriços com prêmios aparentemente irracionais, talvez o que ele esteja vendo não seja o valor da equipe no lugar, onde ela está atualmente, como por exemplo no Brasil, na França, o caso tratado aqui, Mas na verdade ele está vendo o valor de dissolvê-la e substituí-la. Bom, não é um fenômeno benigno. Tem com certeza implicações de política industrial e, claro, de soberania. Porque afinal, o conhecimento, o ativo, está emigrando. Então fica de reflexões para os dirigentes de inovação, onde estiverem, universidades, empresas, para dirigentes de agências de fomento a fundo perdido, etc. Ok, vamos seguir então para a 7ª camada. E aí vem a pergunta: o que é o K7? Ele é um coeficiente entre 0 e 1, que mede quanto o conhecimento flui entre blocos geopolíticos, Estados Unidos, China, Europa, Brasil. Perto de 1, o que temos? O fluxo de conhecimento é livre, como 2018, colocando uma data aqui. Quando cai, aparecem barreiras, maior controle de exportação de dados, soberania de dados, restrição de acesso a modelos. E aqui eu insisto numa distinção importante. O K7 é um termômetro, não um termostato. Ele descreve o regime, não é uma alavanca. Declarar, por exemplo, K7 igual a 0,4 não preserva emprego e nem reduz dependência. Na verdade, são os estados que agem sobre o regime e o regime determina o K7, não o contrário. Então, eu ofereço essa variável, o K7, como diagnóstica, não como um instrumento de política. E isso não é teoria, já está acontecendo. Então, onde o K7 já pode ser visto? Vamos entender melhor onde o K7 já poderia ser vislumbrado. E aí, para isso, vamos usar 3 casos recentes que são apresentados diante de nós. Todos de um único laboratório de fronteira, a Anthropic. Porque cada um, que estamos vendo no slide, opera num eixo diferente de fragmentação. Vamos compreender. Em junho de 2025, o CloudGov, que tem modelos exclusivos para clientes de segurança nacional dos Estados Unidos, o que aconteceu? Obviamente, o acesso a ele é decidido por quem você é institucionalmente, não pelo que você paga. Já em setembro de 2025, houve uma restrição
que bloqueia entidades cujo controle acionário é atribuível a empresas de regiões restritas, por exemplo, incluindo a China. Aqui, a barreira não é técnica, é a origem do capital. Em abril de 2026, o projeto Glasswing previu um modelo de fronteira em cibersegurança, por exemplo. O conhecido Cloud Mythos, que não foi lançado publicamente e foi distribuído só por um consórcio fechado ocidental, que inclusive, interessante notar, excluiu explicitamente o concorrente direto. Então, exclusão por posição competitiva. Então, temos 3 eixos: tipo institucional, bloco de capital, posição competitiva. Esses casos não provam, claro, a trajetória do K7, mas mostram que o regime que ele descreve já é operacional, não é especulativo. Bom, se tanta coisa se comoditiza, o que de fato protege uma empresa? E empresa extrapolem para os ambientes que vocês estão. A defensibilidade não é novo. Só que a defensibilidade migra nas camadas que nós propomos. Ela sai do produto técnico e se concentra no julgamento humano e na confiança institucional. Aquela vantagem da camada 4, a superioridade técnica do produto, dura pouco. O que fica estável ou cresce é o loop de aprendizado proprietário da camada 5. Os dados de interação, saber em quais saídas da IA confiar e quais descartar. E a camada 6, o conhecido efeito em rede, a certificação, a confiança institucional, torna-se, nesse caso, mais decisiva. E aqui é importante uma conexão com a certificação. A camada 6, ela tem um substrato técnico, que é a capacidade conhecida como explicabilidade da inteligência artificial. Sem isso, a avaliação de conformidade fica oca. Você tem um selo, mas o selo não carrega mais informação. Então, empresas com defensibilidade real de camada 6 carregam um investimento importante nessa capacidade de explicabilidade da inteligência artificial, que a avaliação clássica nem vê, porque a trata, na verdade, como um custo de conformidade, não como um ativo estratégico. Seguindo, vamos olhar agora o framework na perspectiva da própria ciência, ou seja, o que acontece quando eu aplico a ciência? É um caso emblemático, porque a ciência é um caso do mesmo padrão. Temos que analisar camada por camada. Na camada 4, a IA já produz. Vejamos. Em 2025, saiu o primeiro paper inteiramente gerado por inteligência artificial e aceito num workshop, congresso, não me lembro exatamente. E um cocientista de IA rederivou um mecanismo biológico já publicado.
Temos testado essa capacidade e temos visto coisas impressionantes. E a camada 6, por exemplo, antes, né, a 5, que está aqui no centro, que é a do julgamento, estudos de 2026, com turmas de estudantes de graduação, acharam cerca de 20% de citações falsas e simplificações excessivas nas saídas da inteligência artificial. Mas isso está evoluindo também. E a camada 6 inclui a revisão por pares, seleção editorial, integridade. Então, para uma audiência acadêmica, eu deixo a pergunta: a sua área tem hoje mais ou menos integridade institucional do que em 2020? Porque, na verdade, é a integridade que vira o recurso escasso. E lembrando, estamos em junho de 2026, o futuro certamente vai nos surpreender, como já o fez nos últimos 3 a 4 anos, falando no caso de IA. Bom, antes de caminhar mais um pouco, eu quero aprofundar 3 pontos em mais uma camada. Como o cassete se move no tempo? O que a fragmentação significa para o sul global? E onde a certificação realmente pesa? Já que defensibilidade e conformidade, na minha opinião, caminham juntas. Então vamos lá, eu começo pelas fusões e aquisições transfronteiriças, M&A, certo? Porque ali aparece um ponto de economia política que vale explicar. Quando um comprador de uma economia desenvolvida adquire uma empresa inovadora de um país em desenvolvimento, vimos que a equipe técnica local pode ser dissolvida e as funções serem reconstruídas sobre a própria estrutura de custos da empresa que fez a aquisição, a adquirente. Então, nesse caso, capturando para si o prêmio da substituição. Para as economias em desenvolvimento, isso cria um incentivo estrutural à dissolução das equipes locais e abre um canal de redistribuição de valor que a economia política do comércio tem que mapear de perto. Porque há implicações diretas para a política industrial e para a soberania. E isso nos leva de volta ao cassete, porque o cassete não é estático, ele tem uma trajetória. No regime globalmente integrado de 2018, que nós colocamos aqui na nossa discussão, eu o coloco em torno de 1. Em 2026, em torno de 0,7. E num cenário de fragmentação acelerada, por exemplo, poderíamos atribuir, lá para 2030, 0,4. Outro ponto a revisar com atenção na proposta, né, com base nas simulações, e eu convido, por favor, verifiquem, um limiar abaixo de cerca de 0,45
o regime do prêmio de substituição, ele apresentou um colapso em todas as jurisdições. Então, isso está disponível para verificação e, obviamente, o framework permite que os parâmetros sejam alterados. E isso está ancorado na análise científica transfronteiriça e em monitores de soberania. E por que a fragmentação atinge mais as economias em desenvolvimento? Como exposto por 3 mecanismos. Primeiro, o acesso aos modelos de fundação. Eles são treinados, sobretudo, em corpora, em inglês e em chinês. E a fragmentação, então, amplia essa lacuna. Palavras minhas, eu acredito que isso tem uma tendência de evoluir no futuro a partir da própria IA, né? Segundo, o acesso à capacidade de ponta. Os 3 casos reais que eu mencionei, o CloudGov, restrições de propriedade, o projeto Glasgow em Preview, já controlam quem pode usar a fronteira. E o terceiro, o que chamo de dilema da IA soberana, de um lado, o custo da dependência. Comprar IA de fora do bloco, com efeitos fiscais na balança de pagamentos. Do outro, o custo da soberania é muito alto e a longo prazo, face a investimentos públicos importantes e em grande volume para tentar buscar e alcançar essa independência, ou seja, o estado da arte. Para complementar, vamos para fatos recentes. No dia 9 de junho de 2026, a Anthropic lançou 2 modelos da classe Mythos. O Fable 5, ou 5, de uso geral, mas com salvaguardas que desviam para um modelo menor. O Mythos 5, o mesmo modelo sem essas travas, e aí nesse caso, como já dissemos, reservado a parceiros de confiança via o projeto Glasgow in Preview, em colaboração, claro, com o governo dos Estados Unidos. É a escala de acesso em estado puro. A fronteira fica mais barata e geral, mas a capacidade plena e liberada por confiança institucional é o único meio de acesso, não por preço. É o cassete acontecendo diante de nós. O fluxo cognitivo entre jurisdições sendo regulado na origem. O terceiro ponto que merece conversar é a certificação, que é onde a defensibilidade da camada 6 se formaliza. Como vemos no slide, nós já temos diferentes normas. E destaco novamente, há um substrato técnico importante, a IA explicável. Sem isso, como já falamos, a avaliação de conformidade fica vazia. O selo não carrega informação. E aqui merece de novo, é importante dizer, porque aparece uma assimetria. A mesma regra custa de forma desigual. Uma pergunta: quem escreve as regras?
As normas são concebidas em ecossistemas industriais do norte, normalmente, com participação desigual das economias em desenvolvimento nos comitês técnicos. Quem consegue cumprir a conformidade exige uma infraestrutura escassa, laboratórios acreditados, organismos notificados, expertise jurídica especializada. E quanto custa? O custo marginal da conformidade, nesse caso como proporção do faturamento, é estruturalmente mais alto para as empresas menores, típicas dessas economias, no caso. E é isso que liga o limiar da camada 6 de volta às pequenas empresas reguladas, como medicina, direito, engenharia e educação, sempre lembrando que depende muito da atividade dessa empresa. Vamos para uma outra pergunta honesta. Há algum sinal fora do meu próprio trabalho de que isso está mesmo acontecendo? Existe sim, chegou a partir de um amigo que compartilhou comigo recentemente. E, importante, eu quero ser claro aqui que é correlação ao que nós estamos falando, não é prova, tá? Tomo como exemplo, então, recente esse estudo, The Build Economy, da Lovable, de 2026. Super recente, com mais de 14 mil respondentes. Prestem atenção. O primeiro dado, que está bem explícito aqui, 4 em cada 5 de quem constrói software na plataforma se identifica como não técnico. Atenção, não técnico. Fundadores, pessoal de produto, operações de marketing, de vendas. É exatamente o que o framework que estamos propondo prevê, quando camadas de 1 a 4 se comoditizam. O construir deixa de exigir um engenheiro. E há um detalhe que reforça as camadas de cima apresentadas do framework. Olha lá, mais da metade dos novos construtores não técnicos, não engenheiros, tem 11 anos ou mais de experiência. Ou seja, o que diferencia é o conhecimento de domínio e o julgamento, ou seja, as camadas 5 e 6. E quando olho de onde constroem, a geografia conversa diretamente com a proposta apresentada com o artigo. Os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo e a França também no top 10. Exatamente o trio que eu uso no resultado jurisdicional. 5 continentes aparecem e a participação fica cada vez menos presa à geografia. O que é coerente com a ideia do K7. Não é lobby. Atenção. Segundo a pesquisa, 3 em cada 5 pretendem monetizar. E 1 em cada 2 estão construindo um negócio. Não é lobby. Melhor dizendo, hobby. Eu falei errado. Não é hobby. Caminhando para o fechamento, então é importante, claro, ser explícito, já estamos em 1 hora, sobre o que esse trabalho não estabelece. No artigo e nos casos
apresentados no framework, nenhuma empresa específica é demonstrada como tendo invertido o que nós tratamos como desconto de pessoa-chave. Os casos aqui são apresentados de maneira estilizada. É para demonstrar o potencial do framework e as possibilidades. A queda de 13% no emprego de entrada, que é citado, não é por mim atribuída de forma demonstrada predominantemente à inteligência artificial. Há outras possíveis explicações, com certeza, como por exemplo acontece aperto monetário e por aí vai. As faixas de parâmetros que valem para o Brasil, França e Estados Unidos, escolhidas nesse trabalho, não necessariamente vão servir para outros países, e mesmo para Brasil, França e Estados Unidos, dada a característica do framework, você pode colocar valores que você acredita e você verá os resultados. Então, eles podem ser alterados livremente por você. Faça isso. E o valor numérico do cassete que uso nas simulações, ele é ilustrativo. Não foi estimado empiricamente. A própria sétima camada continua conjectural. O que o trabalho afirma é bem mais modesto. O debate binário sobre comoditização é analiticamente vazio. E trocá-lo por uma pergunta em camadas esclarece o terreno, mesmo sem resolver todas as questões empíricas. Bom, se eu tivesse que apresentar tudo em uma frase, qual seria? Para responder, não tem outra forma que não voltar ao início. Talvez a pergunta certa não seja mais a IA, ou seja, a inteligência artificial está comoditizando o conhecimento? A pergunta certa seria: em qual camada, em qual horizonte de tempo, em qual jurisdição, sobre qual regime transfronteiriço, com quais consequências distributivas? O framework, então, não dá respostas finais. Ele dá uma forma melhor de fazer a pergunta. Bom, eu acredito que isso sozinho já é uma contribuição, mas de fato, quem decide são os leitores. As discordâncias são bem-vindas quando vierem, e eu acredito que é onde o trabalho vai ficar mais forte. Então, com essa primeira discussão, 1h10 praticamente, perdoe-me por isso, os elementos gerais estão postos e apresentados, mas de fato espero que isso promova muitos encontros e que eu possa, quando possível, participar deles, que gerem conversas e apresentações. E aí lá, com certeza, é quando de fato o valor aparece e aí pode se expandir com profundidade as discussões sobre avaliação de empresas, né? O valuation, o duplo vale, as jurisdições, o cassete, o papel da certificação. Então, dessa forma, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade e registro o meu desejo de poder continuar discutindo e, quem sabe, em conjunto. Muito obrigado.